Olá, bom dia. O meu nome é Nuno Rocha, como já sabem, das últimas sessões. Hoje vamos tentar continuar o que fizemos na última aula, mas vamos torcer um bocadinho mais aqui o cérebro com as estruturas de informação, desta vez algumas mais complexas. Para esta sessão temos este alinhamento em que vamos primeiro de tudo fazer algumas revisões que são necessárias para este tema. Seguido vamos falar de estruturas complexas, tipos de dados complexos, como vetores, listas, que se distinguem em pilhas e filas, e por fim fazemos uma conclusão com uma síntese de tudo aquilo que foi feito, fazemos um intervalinho e depois voltamos para fazer um teste, ok? Pronto. Assim sendo, o objetivo desta sessão, o objetivo principal, é que vocês consigam sair daqui e interpretar programas, olhando para o código e para o vosso processador código, e saber definir novos programas recorrendo às estruturas de informação que já aprenderam nas últimas sessões e nesta também. Pretende-se também que consigam identificar a função para que é aplicada cada uma das estruturas, ok? Assim sendo, vamos então fazer aqui algumas revisõezinhas da última sessão. Então, quem é que ainda se lembra do que é um programa? Eu. Força! É uma sequência de instruções ou comandos organizados para a resolução do problema. Já vamos estudar, estou a ver. Bom, e é competido porquê? Por dados de entrada, dados de saída e produtor. Exatamente, são então os três componentes do programa. E quanto às variáveis que utilizamos no programa, que é que podem ser? Eu acho que temos a utilizar o int, o string, o float e o char. Exatamente, é para quando queremos representar números inteiros, ou números decimais, ou então texto com um caractere, ou texto com vários caracteres. Assim sendo, podemos definir programas de duas maneiras, assim muito basicamente, que é o pseudocódigo, a linguagem assim mais, normalmente o pessoal não gosta assim tanto, ou então temos uma representação mais gráfica que é o fluxograma. Para que serve um fluxograma então? O fluxograma serve para ilustrar programas. Exatamente. Ilustrar de maneira a conseguirmos mostrar ao cliente o que nós queremos fazer. Certo? Muito bem. Bom, vamos então entrar na parte da sessão, que é, hoje vamos tentar resolver esta situação real, de maneira a que depois possamos aplicar isto a outras situações, mas vamos ter esta como exemplo. Então, o que é que vocês utilizariam para implementar um supermercado? Temos para implementar, nomeadamente, as prateleiras, não é? Onde temos os nossos empregados que vão repor os itens e depois temos clientes que vão e pegam nos itens. Temos as caixas registradoras, por onde as pessoas têm que sair e pagar por cada item, e temos ainda os carrinhos de supermercado, onde as pessoas vão pondo os seus itens e os seus produtos. Ok? Mais à frente vamos tentar responder a isto, mas para já vamos falar um bocadinho de vetores. E o que é que são os vetores? Pondo esta situação, imaginemos que queremos implementar, fazer um programa para dar resposta a este problema. Faça um programa que leia as notas dos alunos de uma turma com 5 alunos. Posto isto, nós sabemos logo à partida que vamos ter que ter 5 variáveis, com o conhecimento que temos da aula passada. Temos, então, 5 variáveis, uma para cada nota, não é? Uma para cada aluno, com aqueles valores, e logo por aqui temos 5 variáveis. É ocupar memória. Depois, queremos determinar a média dessas notas dos alunos, e bem como o número de alunos com notas inferiores à média. Estamos a tentar ir aumentando a complexidade. Para isto precisamos de mais 2 variáveis, a soma e a média. Sendo que a média já é um float, que ainda ocupa mais espaço, como sabem. E depois ainda temos mais todo o processo de cálculo de verificação se aquela nota ou não superior à média, ou inferior à média. Como estão a ver, isto, em termos de complexidade e de memória, vai consumir muito do programa. E mesmo em linhas de código, vejam o tamanho que já temos para um simples problema de 3 linhas. Imaginem que isto vai aumentar de complexidade conforme aumentamos o contexto de cada programa, correto? Bom, assim sendo, o que eu vos trago hoje como solução a estes problemas são os vetores. E os vetores, o que é que são? São comboios. Os comboios têm carruagens, tal como os vetores têm posições de memória. Neste caso, aquele comboio tem 6 passos,
Sendo que, isto é importante frisar, cada comboio, cada vetor, começa sempre na posição 0. Sendo que aquele tem 6, mas vai de 0 a 5. Ok? Podem ter muito maior dimensão, mas este comboio tem 6 posições. Assim sendo, nós conseguimos agregar todas aquelas notas numa simples variável, que é um vetor, de 5 posições. Ou seja, de 0 a 4. Temos então o nosso comboio que ficaria com este aspecto. Numa posição 0 teríamos os 12 valores, o primeiro aluno e por aí adiante. Correto? Isto vai-nos facilitar muito a vida, mas nunca esquecendo que quando nós dizemos que tem 5 posições, a posição 5 não existe. Ok? Passando à frente. Assim sendo, o nosso programa vai ser reduzido a estas linhas de código. Em esforço de memória é a mesma coisa. Temos na mesma que ter as variáveis alocadas em memória. Mas para o programador fica bem mais fácil de tratar, porque em vez de termos 5 mais 2 mais um computador, vamos ter 3 variáveis. Muito mais rapidamente conseguimos identificar onde é que temos os nossos dados. Ok? Bom, quais são as grandes vantagens dos vetores em termos de consumo de memória? O acesso é mais facilitado, porque a partir de um índice eu consigo aceder a um determinado valor e reduz-me logo o número de linhas de código que tenho que declarar menos variáveis. Contudo, eu tenho que saber, a priori, quantas são as posições de memória que pretendo alocar e preciso de alocar essa memória sempre no mesmo espaço. Ora, imaginem que nós temos o nosso disco é isto, eu já aloquei até aqui, sendo que aqui me sobram 2 posições de memória e eu quero alocar um vetor de 5 posições. Como as posições têm que ser seguidas, eu tinha que arranjar mais espaço. Mesmo que eu tivesse aqui mais 3 espaços, eu não poderia alocar aqui o vetor, porque este espaço aqui entre os valores está ocupado e por isso eu não posso usar aquele vetor. Ora, damos resposta então a este problema. Existe uma estrutura que são os nós e apontadores. Vocês conhecem esta casa? Sabem quem é que mora nela? Alguns de vocês sabem, outros que não veem tanto este tipo de séries já não sabem. Sabemos perfeitamente que são os Simpsons que moram nesta casa. Da mesma maneira que estes sujeitos, os Griffins, moram nesta casa. Como é que nós sabemos isto? Quer uma família, quer outra, tem uma morada que indica a casa. Então nós sabemos que os Simpsons moram nesta casa pela morada deles. E sabemos que os Griffins moram naquela casa pela morada que eles nos indicam. Eles não têm uma morada, a morada não é deles, a morada é da casa. Mas sabemos que eles moram lá. Ok? A palavra-chave aqui é morada. A morada serve como um apontador do nó família para o nó casa. Em contexto mais de programação, o que é que isto faz com que aconteça? Bom, temos aqui uma estrutura de posição de memória, como foi representada aqui, em que temos várias slots, de 4001 a 4005, com diferentes valores lá dentro. Imaginando que temos o elemento 12, e que está na 4001, e que temos a palavra 12, que nós sabemos logo à partida que estão de alguma maneira relacionadas, certo? Assim sendo, o ideal que nós precisamos aqui para conseguir referenciar uma ou outra é qualquer coisa que nos aponte de um para o outro. Mas isto nós não temos nesta estrutura. Se o 12 estivesse imediatamente a seguir ao número 12, nós já conseguíamos de alguma maneira saber que o valor tem a sua descrição imediatamente a seguir. É exatamente isso que nós queremos fazer quando falamos em nós e apontadores. Imaginando que temos um número XPTO, no nosso caso vai ser o 12, e temos a variável de texto do correspondente. Este é o nosso elemento com o valor 12. Vamos dividi-lo em 2 partes, em que vamos pôr as 2 posições de memória consecutivas alocadas, e que na segunda parte vamos pôr a morada, ou seja, o apontador, para a palavra 12. Nós não sabemos onde é que ele está. Não sabemos. E temos, então, o valor e a morada a apontar para a posição de memória da letra 12, da palavra 12.
ok? Assim sendo, o valor 12 que está na posição 4003 pode ter também ele outro apontador, ok? Bom, mais à frente vocês já vão perceber isto, porque com isto conseguimos construir listas. Ou seja, se eu tiver um elemento a apontar para outro, que aponta para outro e aponta para outro, consigo ter uma estrutura complexa. Da mesma maneira que eu consigo facilmente, ao apontar este para aqui, consigo remover da minha estrutura elementos e criar uma estrutura de dados dinamicamente. Ok? Muito mais simples que o vetor, que precisava de forçar ali a memória. Ok? Da mesma maneira, também posso ter ciclos, listas cíclicas, ou seja, infinitos. Com este tipo de estrutura destas listas, conseguimos criar outros tipos mais complexos, como uma pilha, que vamos empilhando itens após itens, que referenciam uns aos outros, mas que o único que está acessível é o elemento de cima. E um elemento semelhante é a fila, em que o elemento da frente é o que está acessível e, quando sai, a fila fica a apontar para o elemento imediatamente a seguir. É fácil perceber que, enquanto que a pilha tem um sistema de acesso first in, last out, ou seja, o primeiro que entrou é o último a sair, já a fila tem um sistema de first in, first out. A primeira a chegar, a primeira a ser atendida, por assim dizer. Isto em termos de aplicações. Imaginando que estávamos num labirinto em que entramos e fazemos uma esquerda, depois direita, depois esquerda, depois direita. Se formos empilhando estas instruções, quando quisermos fazer o caminho para trás, vamos saber o que é que fizemos até chegar ali. Ou seja, cada um dos pontos em que fizemos na viragem ficam guardados na pilha. Também é utilizado para o jogo conhecido das torres de andar. Já a fila é muito utilizada para o buffer das impressoras, em que o nosso documento, que é o primeiro a chegar, é o primeiro a ser impresso. Ou então, uma simples escada rolante em que a primeira pessoa a subir é a primeira pessoa a sair. Ok? Posto isto, vamos então responder à nossa pergunta inicial. Como é que programávamos então o nosso supermercado? Alguém me quer responder? Como é que programávamos uma prateleira? Com uma pilha, os itens que estão no fundo são os últimos que vamos pegar. Às vezes nem é bem assim, não é? Mas pronto. E o carrinho de compras, como é que aplicávamos? Exatamente, porque os itens vão sendo sobrepostos, os do fundo ficam inacessíveis. E então, e a caixa registradora, em que as pessoas estão todas à espera? Com uma fila, é fila de espera, ok? E um supermercado inteiro. Esta aqui é um pouco mais complexa e é a questão que vamos abordar na próxima sessão. Já que temos vários corredores com prateleiras, que são pilhas, e temos várias caixas, que são filas. Para acedermos, independentemente de cada uma, que estrutura é que utilizamos? Os vetores. Então fazemos vetores de filas ou vetores de pilhas. Ok? Mas vamos guardar isto mais para a frente, que são estruturas de dados muito complexas e são dados que agregam vários tipos. Concluindo, os tipos simples que aprendemos na última aula resolvem as coisas, mas nem sempre são os mais adequados. Os vetores ajudam na organização, mas a dimensão é uma limitação muito grande. As listas interligam as posições de memória e permitem colmatar aquela grande lacuna dos vetores. As pilhas permitem ir do fim para o início e as filas permitem gerir os acessos de uma forma ordenada. Ok? Bom, alguma questão que tenham? Assim sendo, vamos fazer então um intervalinho e já voltamos para fazer um teste. Ok? Muito obrigado. Até já!